Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de nutrição básica. O tópico da nossa aula hoje é anatomia e histologia do trato gastrointestinal dos animais domésticos. Esse tópico ele vai servir para mobilizar alguns conceitos que vocês já possuem de outras disciplinas para ajudar a gente nesse percurso dos princípios de nutrição animal. Antes de nós entrarmos de cabeça nos aspectos relacionados à anatomia do trato gastrointestinal dos animais, é necessário que a gente faça uma distinção clara aqui entre os tipos de animais e as estruturas anatômicas do trato gastrointestinal que nós vamos estudar. Então, é comum na literatura uma divisão entre o que nós chamamos de animais não ruminantes e animais ruminantes. Então, para deixar de uma vez por todas claro isso, aqueles animais não ruminantes são animais que apresentam proporções relativamente menores do trato gastrointestinal, como é o caso das aves e dos suínos, mas sem esquecer que nesse grupo de não ruminantes, que é bastante heterogêneo, também estão inseridos alguns herbívoros que apresentam um grande volume no trato gastrointestinal, como é o caso dos coelhos e dos equinos. Então, apesar dessa definição de não ruminante estar vinculada ao menor volume do trato gastrointestinal, que anteriormente era vinculado especificamente a aves e suínos, a gente precisa dessa definição com uma certa cautela, porque existem alguns herbívoros, ou seja, o hábito alimentar, né? Acho que vocês lembram do hábito alimentar dos animais carnívoros, herbívoros, onívoros, de hábito alimentar herbívoro que pertence ao grupo dos animais não ruminantes. No outro extremo, nós temos o grupo exclusivamente herbívoro dos animais ruminantes. Então, nesse grupo dos animais ruminantes aí, todos esses animais que estão descritos aí, eles são exclusivamente herbívoros, tá? Então, eles se alimentam apenas de matéria vegetal. Pessoal, dito isso, essa definição em dois grandes grupos aí, dos não ruminantes e dos ruminantes, agora sim a gente pode ir de cabeça para a anatomia do trato gastrointestinal dos animais. É bastante intuitivo para a gente lembrar que a anatomia do trato gastrointestinal de forma sequencial, tá? Para que a gente consiga, uma vez que nós saibamos em que compartimento o bolo alimentar, o alimento ou a digesta está, qual vai ser o compartimento que ela vai seguir, para que a gente consiga aplicar isso de forma clara e objetiva. Então vamos começar. Eu vou utilizar como modelo dessa explicação dos compartimentos um modelo mamífero, tá? Porque é um modelo mais próximo do nosso modelo, nós, seres humanos. Então, por isso que vocês estão vendo aí que o primeiro compartimento é a boca, tá? Isso não quer dizer que todos os animais domésticos comecem o seu trato gastrointestinal com a boca, como nós vamos ver mais à frente. Entretanto, para fins didáticos nesse momento, vamos considerar essa configuração. Então, a maioria dos tratos gastrointestinais eles vão começar com a boca. Essa boca vai ser seguida de um órgão chamado de faringe. Essa faringe também será seguida por um órgão chamado de esôfago. Esse conduto oco vai levar o alimento da faringe até o estômago dos animais. O estômago talvez seja entre os órgãos do trato gastrointestinal mais conhecido da maioria de vocês. Nós temos aí então o estômago, que nada mais é do que uma dilatação do trato gastrointestinal. Esse estômago ele vai ser seguido pelos intestinos. Primeiro nós vamos ter o intestino delgado, dividido em 3 compartimentos, né? Nós vamos saber o nome um pouco mais lá na frente, e o intestino grosso, também dividido em mais 3 compartimentos e desembocando em um ânus, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é a configuração geral e sequencial dos órgãos anatômicos do trato gastrointestinal de um animal mamífero. Tá? É óbvio que esse animal ele também vai ter associado a esses órgãos, essas vísceras, né? Glândulas anexas, como o caso das salivares, do fígado, do pâncreas. Pessoal, o que é que eu quero deixar claro aqui? Nem só essa configuração que vocês estão vendo aí, ela não é uma configuração constante em todos os tratos gastrointestinais dos mamíferos, como nós já falamos. Uma diferença importante aí é, por exemplo, no outro tipo de animal. Então, para marcar bem essa diferença, vamos chamar essas diferenças de trato gastrointestinal de desenhos do trato gastrointestinal, o design do trato gastrointestinal. Então, para fins de estudo, nós temos dois tipos de desenho do trato gastrointestinal dos animais, tá? Nós temos o modelo mamífero e o modelo ave.
O modelo mamífero é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, um trato gastrointestinal que se inicia com a boca, segue-se a uma faringe, depois nós temos um estômago, esse estômago vai ser seguido de, uma boca, uma faringe, um esôfago, depois de um esôfago, um estômago, esse estômago vai ser seguido dos intestinos, primeiro o intestino delgado, depois o intestino grosso, e nós vamos desembocar no ânus. Bem, esse é o modelo padrão de um mamífero. O que eu posso lembrar para vocês aqui, o que eu posso adiantar da nossa conversa é, esse modelo mamífero, ele ainda pode sofrer algumas alterações. Essas alterações, elas não vão mudar o local de cada um desses compartimentos. Elas podem mudar o volume, elas podem mudar a forma, podem mudar a estrutura, mas elas não vão mudar a localização. Então, por isso que eu quero que vocês lembrem desse aspecto sequencial. Primeiro boca, depois faringe, depois esôfago, seguido de um estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, tá? O intestino delgado do mamífero, como da ave, ele vai ser composto de duodeno, jejum e íleo. São os três compartimentos, né, os três componentes do intestino delgado. E o intestino grosso, também do mamífero e da ave, será composto de seco, cólon e reto. Então, esses três compartimentos, eles também estão presentes no modelo mamífero e no modelo ave. Tá aí, acabei de falar para vocês que tanto o intestino delgado como o intestino grosso, apesar de ser um nome genérico, eles são divididos em três regiões anatômicas, cada um deles. É bom lembrar. Então, o modelo mamífero, como eu falei para vocês, tem seu trato gastrointestinal começando na boca e finalizando no ânus, tá? Enquanto que o modelo da ave é um modelo diferenciado. Pessoal, no caso das aves, ao invés de uma boca, nós vamos ter um bico, tá? Então, esse bico ele vai ser associado a uma faringe. Essa faringe ela vai ser seguida do esôfago. E aí vem a segunda modificação das aves. Segunda por quê? Porque a primeira é o bico, tá? A segunda modificação das aves. Nas aves, nós temos um esôfago dilatado, formando um papo. Tá? Então, nas espécies domésticas de aves, existe uma dilatação do esôfago chamada de inglúvio ou papo. Então, essa é a segunda modificação no trato gastrointestinal das aves. Bem, seguido esse esôfago, nós vamos ter o estômago. No caso das aves, nós vamos ter no plural, tá? São estômagos, isso mesmo. As aves elas vão apresentar dois compartimentos aos quais nós vamos dar o nome de estômago, tá? O que nós vamos chamar de pré-ventrículo ou proventrículo, tá? E um outro compartimento que nós vamos chamar de ventrículo ou moela. E é nessa ordem. Primeiro o pré-ventrículo, que nada mais é do que o estômago verdadeiro da ave, o estômago químico verdadeiro da ave, e depois a moela, que é o estômago mecânico da ave. Pessoal, cabe uma explicação rápida aqui. As aves elas vão apresentar esse estômago mecânico basicamente por quê? Porque elas não possuem dentes, tá? Então todo o processo de trituração da digestão das aves vai ocorrer na moela. Tudo bem? Esse estômago químico anterior ao estômago mecânico serve justamente para fornecer ácido, né, ou as secreções digestivas no alimento, e vai lá para o estômago mecânico, quando esse alimento ele vai ser prensado, sofrer pressões mecânicas e com isso ocorrer o processo de digestão. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que no modelo das aves nós vamos ter bico ao invés de boca, nós vamos ter uma dilatação do esôfago chamada papo, e nós vamos ter, ao invés de um estômago, dois estômagos, o estômago químico e o estômago mecânico, pré-ventrículo e o ventrículo ou a moela, tá? Após esse estômago químico e estômago mecânico, a moela ela vai ser ligada ao intestino delgado, que também é formado por um duodeno, um jejum e um íleo, e esse íleo ele vai ser ligado, né, finalizando o intestino delgado, esse íleo ele vai ser ligado ao intestino grosso da ave. Aí vem a próxima diferença, tá? No intestino grosso das aves, ao invés de você ter apenas um seco, como é característico dos mamíferos, você tem dois secos. E uma outra novidade é, na porção final do intestino grosso dos animais, ou seja, lá no reto, esse reto ele vai desembocar numa cloaca e não em um ânus. Tudo bem? Então, no caso das aves, existem algumas modificações no seu trato gastrointestinal que, se comparadas com o modelo mamífero, que é mais fácil de fazer essa comparação da perspectiva do modelo mamífero, porque é o mesmo modelo que nós, seres humanos, temos, tá?
Então, comparando a ave no modelo mamífero, o que é que nós vamos ter de diferenças? Nós vamos ter um bico ao invés de uma boca, nós vamos ter uma dilatação do esôfago, chamada de papo, nós vamos ter um estômago químico e um estômago mecânico, dois estômagos, nós vamos ter dois secos ao invés de um seco, e nós vamos ter um reto desembocando numa cloaca ao invés de desembocando em um ânus. Pessoal, essas são as principais diferenças de ordem de design, tá? No caso de mamífero e no caso de ave. Entretanto, eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra diferença que ocorre dentro do nível de mamíferos, tá? Então, dentro do nível de mamíferos, existe uma diferença, uma diferenciação importante. Então, só para a gente poder substanciar essa diferenciação, eu vou lembrar para vocês aqui. Os mamíferos eles vão apresentar uma boca seguida de uma faringe. Essa faringe ela vai ser seguida de um esôfago. Esse esôfago será seguido de um estômago. E esse estômago será seguido de um intestino delgado, que por sua vez será seguido de um intestino grosso, desembocando no ânus. O que acontece é, alguns mamíferos, devido ao seu hábito alimentar, herbívoros, tá? Herbívoros exclusivamente, alguns mamíferos, devido ao seu hábito alimentar, por serem herbívoros, vão apresentar algumas modificações importantes no seu trato gastrointestinal. Essas modificações elas são tão importantes que são dignas de uma diferenciação. Que diferenciação é essa? É uma diferenciação que ocorre em nível de câmara fermentativa. Então, antes da gente aprofundar esse aspecto da câmara fermentativa dos mamíferos aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o modelo mamífero. Então, esse aí é o suíno, um modelo onívoro de mamífero, tá? Nós temos um esôfago aqui. Só um minuto, pegar o apontador. Ótimo, aqui nós temos o esôfago, né? Então, imagina o animal vem, mastigou lá na boca, deglutiu pela faringe, esôfago, o alimento chegou do esôfago para o estômago. No estômago o alimento vai para o intestino delgado, daqui ó, intestino delgado, duodeno, região anterior, jejum, região medial, ilho, região final, que desemboca aqui ó, no seco, que é o primeiro compartimento do intestino grosso. Então nós temos o seco, o cólon, toda essa região aqui ó, desembocando no reto, e o reto desemboca no ânus, tá? Então esse aqui é o modelo do mamífero padrão. E o modelo ave, tá aqui ela, ó. Então nós temos aqui bico ao invés de boca, né? Então nós temos uma faringe, essa faringe vai desembocar no esôfago, o esôfago uma dilatação chamada de papo inglúvio, como eu falei para vocês. Depois do esôfago, estômagos, proventrículo ou pré-ventrículo, tá aqui o estômago químico, estômago mecânico, estômago químico, estômago mecânico, dois estômagos, isso mesmo. Depois nós vamos ter o que? O intestino delgado, longão assim ó, e o intestino grosso aqui ó, o intestino delgado desembocou nos secos, dois secos, ó, cólon e o reto, tá? E esse reto vai desembocar aqui numa cloaca e não no ânus. Então daí a diferença. Então vamos lá. Como eu estava falando para vocês, o modelo mamífero vai apresentar algumas diferenciações de acordo com o tipo de fermentação. E por que nós estamos falando de fermentação? Lembre-se que esse aspecto de fermentação ele está associado ao hábito alimentar dos herbívoros. Por quê? Porque os vegetais têm na sua parede celular celulose, que não pode ser digerida por enzimas de mamíferos. Então esses mamíferos eles precisam se associar a micro-organismos para conseguir ter acesso à energia contida na celulose. Dependendo de onde essa população de micro-organismos está armazenado dentro do trato gastrointestinal dos animais, nós vamos chamar esses animais de fermentação pré-gástrica ou animais de fermentação pós-gástrica. Bem, aqueles animais de fermentação pré-gástrica, né, nós temos os animais ruminantes, os herbívoros ruminantes. Tá? E aqueles herbívoros de fermentação pós-gástrica, nós temos aí os coelhos e os equídeos como principais componentes. É porque existe uma infinidade de outros animais, tá? E elefantes, rinocerontes, chinchila e uma infinidade de outros animais de fermentação pós-gástrica. Mas aqui nós vamos focar especificamente coelho e equídeos.
de fermentação pós-gástrica. Então, galera, é muito simples. Aqueles herbívoros, seja eles ruminantes ou não ruminantes, eles vão apresentar uma associação, uma simbiose com micro-organismos. Dependendo do local dentro do trato gastrointestinal onde esses micro-organismos estão acumulados, onde esses micro-organismos estão guardados dentro do trato gastrointestinal desse animal, para fazer o seu trabalho, né? A simbiose, um comensalismo, para fazer essa relação mutualística. O que é que vai acontecer? Essa câmara fermentativa ela pode ser antes do estômago, e aí nós vamos chamar de fermentação pré-gástrica, ou depois do estômago, que nós vamos chamar de fermentação pós-gástrica. Então tá aí, nós vamos ter que lembrar daqueles conhecimentos que nós tivemos até agora, tá? O que é que vem antes do estômago naquele modelo de mamífero? Antes do estômago nós temos uma boca, uma faringe, um esôfago. Isso é o que vem antes do estômago. Então, é importante lembrar que entre o esôfago e o estômago, a gente tem uma câmara fermentativa, na realidade, no caso de ruminantes, câmaras fermentativas, rumen, retículo e omaso, antes do estômago verdadeiro. Por isso que esses animais são chamados de herbívoros ruminantes de fermentação pré-gástrica. Enquanto que nos herbívoros de fermentação pós-gástrica, essa fermentação ela vai ocorrer em nível de seco e de cólon. Pessoal, se vocês lembrarem, seco e cólon são componentes do intestino grosso dos animais, ou seja, bastante distante do estômago, depois do estômago. Então, por isso que a fermentação chama-se de pós-gástrica. Então, se vocês observarem aqui, esse é um trato gastrointestinal característico de um herbívoro de fermentação pós-gástrica. Onde é que está o estômago? Olha onde é que está o sítio de fermentação, seco e cólon. Então, fermentação pós-gástrica. E aqui é o exemplo característico de um herbívoro de fermentação pré-gástrica, tá? Então, onde está o principal câmara de fermentação? Está aqui, ó, rumen, retículo e omaso. E onde é que está o estômago verdadeiro do animal? Imediatamente aqui. Então, essa fermentação aqui, ela vai ocorrer fermentação pré-gástrica, antes do estômago. Tudo bem? Então, o que nós estamos falando aqui é, dentro do modelo mamífero, nós vamos ter algumas adaptações daquele modelo padrão do trato gastrointestinal. Então, lembre-se, vamos lá, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Tá? Então, dentro desse padrão, nós vamos ter algumas adaptações de acordo com o hábito alimentar. As adaptações mais importantes são aquelas vinculadas à herbivoria, o hábito dos animais consumirem vegetais. Tá? Por quê? Porque os componentes dos vegetais não podem ser digeridos pelas enzimas dos mamíferos. Daí a necessidade desses animais se associarem com micro-organismos. Onde os animais vão colocar os micro-organismos? Né? Onde vai ocorrer a câmara fermentativa? Bem, isso depende. Aqueles animais que põem os micro-organismos antes do estômago, nós chamamos de fermentação pré-gástrica. Aqueles que colocam depois do estômago, fermentação pós-gástrica. Tá claro, pessoal? Então, eu acho que agora a gente pode começar a falar compartimento a compartimento, tá? Do trato gastrointestinal desses animais de forma bastante rápida, para que a gente consiga entender um pouco qual a função de cada um desses componentes. Então, aqui no caso, nós temos a boca. A boca, como vocês estão vendo aí, ela vai ser responsável por triturar, umedecer, deglutir os alimentos. Tá? Os animais, eles utilizam a boca no processo de apreensão. É óbvio que, associado à boca, nós vamos ter lábios, língua, que dependendo do tipo de animal, vai ser utilizada nesses processos. É importante a gente lembrar que as diferenças em relação à estrutura de dentes, estrutura de lábios, estrutura de língua, ela é bastante variável em todos esses grupos de animais de acordo com o hábito alimentar, onívoro, carnívoro, herbívoro, tá? E dentro de cada grupo desse, por exemplo, dos herbívoros, nós temos diferenças na forma de apreensão. Alguns herbívoros apreendem apenas com os lábios, outros herbívoros apreendem apenas com a língua, outros herbívoros apreendem com lábio, língua, e por aí vai. Então, diferença importante também no caso das aves, a presença do bico, tá? E um ponto importante aqui no caso da língua é justamente a língua está relacionada à sensação de paladar dos animais, tá? Então, tanto dos sabores que são vinculados às papilas, existem uma dentro do epitélio da língua lá, são papilas vinculadas o sabor dos alimentos, né? E isso é extremamente importante para o processo de apreensão dos animais. Então, essas papilas estão aí
verificá-las aqui, ó, e essas papilas estão relacionadas com a obtenção do sabor por parte dos animais. Bem, na boca também desembocam as glândulas salivares, então o primeiro grupo de estruturas, tá, que são associadas ou acessórias ao trato gastrointestinal. Então, nessas glândulas salivares, elas vão ter esse arranjo acinoso ou acinar, e nada mais é do que um arranjo similar a um cacho de uva. Então, nós temos aí ácinos, onde vão ter células que vão produzir uma secreção, filtrar a corrente sanguínea dos animais, produzir uma secreção de saliva, e nós temos essas células ductais, tá, que vão modificar essa saliva. Então, todas as vezes que os animais eles veem um alimento, sentem o cheiro do alimento, né? Parte dessa insalivação ela é do sistema nervoso autônomo, tá? Parasimpático. Então, o animal vai insalivar antes mesmo de começar a ingerir o alimento. Então, isso aí o Pavlov mostrou. Então, essa glândula salivar aí ela é importante porque existem dois tipos de saliva, tá? Na maior parte das espécies animais. Nós temos a saliva serosa, que é mais líquida, e nós temos a saliva mucosa, tá? Então, geralmente a saliva é uma associação entre essas duas, tá? A saliva mucosa e a saliva serosa dos animais. Então, os animais vão produzir essa saliva, e essa saliva é importante, entre outras coisas, para o processo de umedecimento do alimento, diminuição da osmolaridade e deglutição. Entretanto, em algumas espécies domésticas, vocês vão assistir lá na aula de secreção, ela está vinculada também ao processo de digestão na própria boca dos animais. Os dentes eles são relacionados com o processo de mastigação, ou seja, processo de digestão mecânica. Vocês estão vendo aí que os dentes são diferentes entre os hábitos alimentares. Os herbívoros eles vão apresentar, como é o caso dos equídeos e dos ruminantes, né? Os herbívoros ruminantes e herbívoros não ruminantes vão apresentar dentes que crescem continuamente por serem desgastados, são chamados de psiodontos, enquanto que aqui o exemplo dos carnívoros e dos onívoros, dentes braquiodontos, que não crescem continuamente, tá? Então vocês estão vendo aí uma configuração de um dente de um carnívoro, né? Aqui do herbívoro, aqui a faringe dos animais, onde vai ter a glote e a epiglote, tá? Que ela se arranja de tal forma de processo reflexo para a deglutição, e nós vamos ter o esôfago dos animais. O esôfago é um conduto oco, tá? Extremamente muscular, que vai levar o alimento da região da faringe até o estômago dos animais. O esôfago ele vai ter dois esfíncteres, o esfíncter circunfaríngeo acima, tá? E o esfíncter cardi abaixo do esôfago. Então, na região em que se conecta ao estômago, o esfíncter cardi. Então, o esôfago ele vai levar esse alimento a partir de peristalse. Nós vamos entender o que é essa peristalse, tá? E ele vai ser rico em glândulas mucosas para facilitar o processo de deglutição e de a descida desse alimento, né, pelo esôfago, e também rico em camada muscular para facilitar o processo de peristalse e deglutição. O esôfago ele tem um epitélio pavimentoso estratificado. Esse epitélio é um epitélio extremamente similar ao epitélio dos pré-estômagos dos animais ruminantes. Daí, se achar que os pré-estômagos dos animais ruminantes são afloramentos do esôfago, tá? Então, o esôfago, parte do esôfago dilatou e deu origem a esses pré-estômagos dos animais. Aqui nós temos os pré-estômagos, né, o rumen, retículo e omaso. Então, na ordem, nós estamos descendo o trato gastrointestinal dos animais. Nós passamos pelo esôfago. Naqueles animais que têm, naqueles mamíferos que têm fermentação pré-gástrica, depois do esôfago, nós temos o rumen, retículo e o omaso. Essa região é uma região relacionada com o processo de absorção dos ácidos graxos voláteis. Então, o epitélio escamoso estratificado pseudoqueratinizado, responsável pela absorção dos ácidos graxos voláteis. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre isso aí, recomendo assistir o vídeo que está indicado no final desse vídeo aqui, tá? Sobre os processos de anatomofisiologia do trato gastrointestinal dos animais ruminantes. Tudo bem? Então, aqui a configuração do epitélio, tá? Nós temos aqui as papilas ruminais, né? Aspecto claviforme aqui. Aqui o epitélio do retículo e aqui o epitélio do omaso, nesse formato de livros aqui.
O abomasio, que é o estômago químico, o estômago verdadeiro, o estômago análogo ao estômago dos animais não ruminantes, tá? Que se liga ao intestino delgado. Então, análogo ao estômago.